Olá, pessoal do canal Contos Noturnos Brasil. Aqui é o Bruno novamente, e hoje tenho dois relatos que vão arrepiar até a alma mais corajosa. Então, preparem-se. Antes de começarmos, já sabem o que fazer, né? Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. O que vou contar hoje vai mexer com sua cabeça, te fazer olhar para as sombras de outro jeito. Primeiro relato: o ataque do homem da capa preta na mata de Atibaia. Hoje, no primeiro relato, vamos falar sobre o ataque do homem da capa preta na mata da cidade de Atibaia. Dizem que, em Atibaia, uma pequena cidade do interior cercada por vastas matas, existe uma lenda que poucos ousam mencionar. A história é sobre uma assombração que ronda os campos e matas, o homem da capa preta. Meu nome é José, e sempre achei que essas histórias não passavam de crendices. Isso foi até uma noite terrível, que mudou minha vida para sempre. Era final de ano, e eu fui pescar no rio que corta as matas. Tinha perdido a noção do tempo, e a noite caiu rapidamente. Decidi voltar pela trilha, mas tudo estava diferente. O silêncio era absoluto, e o caminho parecia se estender muito mais do que eu lembrava. A cada passo, a sensação de estar sendo observado crescia. Um vento gelado soprou de repente, fazendo as folhas farfalharem de maneira estranha. Foi então que eu o vi pela primeira vez. Entre as árvores à frente, um homem alto, vestindo um longo casaco preto e um chapéu de aba larga. Ele estava parado, imóvel. Seu rosto estava coberto pela sombra do chapéu, mas algo nele era profundamente perturbador. O ar ficou pesado, e o silêncio ao redor se transformou em uma pressão quase insuportável. Eu queria correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. Meu coração martelava no peito, e então, o homem deu um passo à frente, arrastando os pés de forma lenta e ameaçadora. O silêncio foi quebrado por um som gutural, algo que parecia um sussurro vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Senti uma força invisível me puxar para frente, como se o próprio chão quisesse me engolir. As árvores ao meu redor começaram a se fechar, como se fossem partes de um grande organismo tentando me aprisionar. Meu corpo ficou paralisado. O homem da capa preta deu mais um passo, e então, ele atacou. Sem aviso, senti uma pressão esmagadora nas minhas costas, como se mãos invisíveis e gélidas tivessem agarrado meus ombros. Fui jogado com força no chão, o ar sendo arrancado dos meus pulmões. Ouvi algo arranhando o chão ao meu redor, como se garras estivessem rasgando a terra. Eu me debatia, mas não conseguia me mexer. Era como se algo me estivesse prendendo contra o chão. O homem da capa preta estava agora bem perto. Ele se inclinou, e viu que estava escondido sob aquele chapéu, um rosto sem feições, apenas uma mancha de escuridão pulsante onde deveriam estar os olhos e a boca. Ele não tinha olhos, mas eu sentia que ele me via. E o que ele transmitia era um ódio antigo, profundo, como se estivesse furioso por eu ter invadido seu domínio. Então, ele estendeu a mão, uma sombra disforme, e senti meu peito queimar, como se minha própria alma estivesse sendo puxada para fora. O frio era insuportável. Meus olhos escureceram, e o som de gritos distantes, vindos de todos os lados, invadiram minha mente. Parecia que ele estava tentando me arrastar para um lugar de onde eu nunca retornaria. Com um último esforço, consegui mover minha mão e agarrar o chão. Foi nesse momento que ouvi algo como um suspiro longo e pesado, vindo das árvores. O homem da capa preta parou, como se tivesse sido interrompido por algo. Eu não sabia o que era, mas assim que senti a pressão afrouxar, me levantei de um salto, sem olhar para trás. Corri como nunca tinha corrido antes, tropeçando nas raízes e galhos, sem me importar com o que estava ao meu redor. Eu sabia que, se caísse de novo, ele me pegaria. Os gritos e sussurros ainda ecoavam em meus ouvidos, mas eu não parava. Quando finalmente cheguei à estrada que levava à cidade, minhas pernas cederam, e caí de joelhos. Tudo estava quieto de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo era real. Quando olhei para o meu peito, onde senti a queimadura, havia marcas cicatrizes que pareciam dedos longos e finos, escurecidas, como se eu tivesse sido tocado pelo próprio inferno. Desde aquela noite, evito qualquer menção à floresta.
Outros dizem que o homem da capa preta só aparece para aqueles que estão sozinhos, à noite, perto das profundezas do mato. Mas eu sei que ele está lá, esperando pacientemente. Ele me deixou escapar, mas eu sei que um dia voltará para terminar o que começou. E quando isso acontecer, não haverá lugar para onde correr. Segundo relato. Agora, pessoal, se preparem, porque o próximo relato é ainda mais sombrio. Apaga a luz, coloca os fones e se segura. O homem da capa preta e a força dos espíritos da mata. Há muitas histórias sobre assombrações, mas uma das mais aterrorizantes é a do homem da capa preta. Essa figura misteriosa é conhecida por rondar os bosques e trilhas escuras, esperando pacientemente por aqueles que se atrevem a cruzar seu caminho. Eu sou o João, e o que vou contar aconteceu comigo numa noite que eu jamais vou esquecer. Era uma sexta-feira, e eu havia decidido acampar numa área isolada de uma floresta próxima à cidade. Sempre gostei da tranquilidade do mato, do silêncio que só as árvores podiam oferecer. Mal sabia eu que naquela noite o silêncio seria interrompido por algo que eu jamais deveria ter encontrado. Cheguei no local ao entardecer, montei minha barraca, fiz uma fogueira e fiquei admirando o céu, enquanto as estrelas começavam a brilhar. O vento soprava leve, mas ao cair da noite, o ar ficou subitamente frio, e uma névoa densa começou a surgir entre as árvores. Parecia que a própria floresta estava mudando de humor, como se algo estivesse vindo. Eu sentia um incômodo crescente, algo que não conseguia explicar. Ouvi galhos quebrando à distância, e um frio percorreu minha espinha. Peguei minha lanterna e decidi investigar, pensando que poderia ser algum animal. Caminhei alguns metros, quando de repente, a luz da lanterna começou a falhar. O breu tomou conta do ambiente, e foi nesse momento que senti que não estava mais sozinho. A princípio, vi apenas um vulto entre as árvores, uma sombra que parecia maior do que qualquer homem. Quando a névoa se afastou um pouco, ele apareceu. Ali, parado, estava um homem alto, usando um chapéu de aba larga que cobria metade de seu rosto. Seu corpo estava envolto em um longo casaco negro que parecia se fundir com as sombras ao redor. Ele estava imóvel, mas algo em sua presença me paralisou por completo. Um medo indescritível tomou conta de mim. Tentei recuar, mas meus pés não respondiam. O homem deu um passo em minha direção, arrastando os pés no chão, e com esse movimento, o ar pareceu ficar mais pesado, sufocante. O som ao redor desapareceu, não havia mais vento, nem o barulho das folhas. Era apenas ele, e eu. Seus olhos eram apenas duas manchas escuras, sem vida, mas mesmo assim eu sentia que ele me observava, analisando cada movimento meu. O medo tomou conta do meu corpo, e um som agudo e perturbador ecoou ao meu redor, como se viesse de dentro da minha cabeça. Ele se aproximava, lentamente, e com cada passo eu sentia uma presença invisível me pressionando, me esmagando. Foi então que o ataque começou. Senti algo gélido agarrar minha garganta. Não havia nada visível, mas era como se uma mão invisível estivesse me sufocando. Fui lançado contra uma árvore com tanta força que meu corpo inteiro doeu, e ao tentar me levantar, percebi que o chão ao meu redor parecia afundar. Era como se o próprio solo estivesse se abrindo para me engolir. O homem da capa preta agora estava a poucos metros de mim, e sua presença fazia o ar ao redor parecer venenoso. Senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse puxando minha alma para fora. Minhas forças estavam se esvaindo, e eu mal conseguia respirar. Quando achei que aquele seria meu fim, um grito agudo, quase animal, ecoou pela mata. Algo havia interrompido o ataque. Com o pouco de força que me restava, consegui me arrastar para longe, meu coração batendo descontroladamente. Não sei o que salvou minha vida naquela noite. Talvez outra entidade? Ou talvez o homem da capa preta tenha decidido me poupar por algum motivo que eu nunca entenderei. De uma coisa eu tenho certeza, o homem da capa preta ainda está lá, na escuridão das matas, esperando por sua próxima vítima. Se você o encontrar, não tente fugir, porque ele não deixará ninguém sair ileso. E se você ouvir o silêncio se tornando pesado, um frio inesperado, saiba que ele pode estar mais perto do que você imagina. E esse foi o relato de hoje. Se você gostou, ou se ficou arrepiado até a alma,
Não esquece de deixar aquele like sinistro e de compartilhar com os amigos. E lembre-se, alguns lugares não foram feitos para os vivos. Durmam bem, se conseguirem.